Acho que o Ayrton faleceu em 84 eu já tinha o quê? Tinha 11 anos. Muitos de vocês podem ter nascido ainda nessa época, mas eu sei que, acho que foi por aí, 82, 83, enfim, também não. Mas ficou muito marcante ele no show dela e ele saindo assim, sempre muito tímido, e ela cantou essa música em homenagem a ele. Ele é simplesmente o melhor. Enfim, vamos de volta aqui à nossa aula de número 25, agora começando, falando um pouquinho da parte de permutação. É isso que a gente vai fazer nessa aula. Vamos ver alguns exemplos bem específicos. Um deles, eu vou listar novamente os exemplos, até apaguei já lá, de casos que a gente pode ter a parte de permutação, e vamos ver alguns exemplos, por enquanto apenas básicos, para a gente fixar o nosso conceito, especialmente falando da técnica da liga. A gente precisa ter um entendimento relacionado à técnica da liga para a gente ver, tá bom? Vamos lá na nossa telazinha em branco aqui, pegar minha caneta, né? Tem que tirar a caneta do canto aqui. He's simply the best. Vamos lá. Tem que tirar aqui primeiro, né? Pronto, vamos para cá. Deixa, eu não preciso dele aqui. Olha só, primeiro nós começamos a falar, nós falamos inicialmente na parte do anagrama. Vamos falar um pouquinho aqui desse caso do anagrama. Como eu falei para vocês, né, o anagrama, antes de tudo, segurando o anagrama para a gente falar um pouquinho, porque a gente já falou um pouco da parte da permutação, mas a gente ficou sem calcular. O cálculo é extremamente difícil, extremamente complicado. Preparem as resmas de papel, porque realmente é muito complicado você calcular a permutação. A única coisa que você precisa fazer na permutação é aqui, ó, permutação de n é n fatorial, extremamente complicado para a gente calcular. Tá certo? Pronto, você só precisa ver. Como n é igual ao p, lembra lá da história das cadeiras lá? Eu tinha 5 pessoas para 5 vagas. Como n é igual ao p, n fatorial. E aí a gente volta um pouquinho naquela questão anterior, que eu tinha colocado assim, arranjo de 3 a 3. Ali, aquele caso, era um exemplo também de permutação, que a gente utilizou o princípio fundamental da contagem porque podia, mas aquele caso realmente era: quantos suplentes eu tinha? Aliás, quantos servidores eu tinha? 3. Para quantas vagas de suplente? 3. Permutação de 3. Seria aquele caso, naquele cantinho, naquele exemplozinho que a gente fez, que eu botei lá o arranjo de 3 a 3, isso é a permutação de 3. Permutação de 3 seria quem? Seria 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6, a mesma resposta que a gente encontrou. Tá? Então era só aquele alerta que eu precisaria ter colocado para vocês nesse caso. Ali realmente seria um caso de permutação, que permutação é arranjo, arranjo é princípio fundamental da contagem, tá certo? Pronto. Agora falando disso, a gente entra na parte do anagrama. O anagrama nós já colocamos. É quando você tem a troca de posição de números, normalmente de letras, mas já vi alguns casos não no CESP de troca de números, tá certo? Não, acho que tem também no CESP também, bem antigo, já 2008, 2009, aparece isso, tá certo? Então, é a ideia, você pegar uma palavra, trocar as letras de posição, entendeu ou não, significado. Então entra também. Então vamos fazer algum exemplo aqui para a gente fixar isso aqui, tá? Ó, então digamos que eu peço, por exemplo, a quantidade de anagramas da palavra Paulo. Aqui fica bem tranquilo. Bom, quantas letras eu tenho na palavra Paulo? São 5. Se são 5, é o que? É permutação de 5, que é 5 fatorial, que é 120. Perfeito. Pessoal, mudaria alguma coisa se ele me pedisse, por exemplo, a quantidade de anagramas da palavra Paula? Mudaria. Aqui entraria a ideia de permutação com repetição, que é um caso que a gente vai precisar trabalhar, certo? Qual é a ideia da permutação com repetição? Traz a mesma ideia da permutação, só que se você olhar,
nesse caso do anagrama, eu tenho duas letras A nesse caso. Então, diferente do Paulo, que são 5 letras diferentes, quando eu tenho letras iguais, eu tenho que fazer algo, uma coisinha a mais. Vamos lá? O pensamento é assim, ó. Você vai calcular a permutação de 5, só que você tem uma repetição de 2 letras. Aí você faz assim. Quantas letras a palavra Paula tem? 5, portanto 5 fatorial. Pergunto, tenho letras repetidas? Tenho letras repetidas, então eu divido. Divido por quanto? Pelas letras repetidas. Eu tenho 2 letras A, 2 fatorial. Isso vai dar 120, dividido por 2, vai me dar 60. Enquanto a palavra Paulo tem 120 anagramas, a palavra Paula, por ter letras repetidas, terá 60. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Isso aqui vai ficar bem legal agora, ó. Quantos anagramas terá a palavra arara? Arara, arara. Olha qual é o pensamento. Eu tenho letras repetidas? Tenho. Permutação. Quantas letras a palavra arara tem? 5. Mas PH, como tudo é letra repetida? Não. Você faz separadamente. Quantas letras A eu tenho? Tenho 3. Quantas letras R eu tenho? Eu tenho 2. Então o pensamento é: quantas letras a palavra arara tem? 5. 5 fatorial. Tenho letras repetidas? Tenho. Divisão. Quais são as letras? A letra A aparece quantas vezes? 3 fatorial. 3. 3 fatorial. Por letras. Quantas letras a palavra R está aparecendo? 2, portanto 2 fatorial. Isso aqui vai dar 10. Para cada letra, eu coloco o meu fatorial, tá certo? Para cada letra, eu coloco o meu fatorial. Então, falamos de anagrama, falamos de permutação com repetição e vamos falar também rapidamente aqui da permutação circular, que é um caso bem incomum de acontecer, mas que vale a pena a gente fazer um alerta. E não lembro realmente do CESP ter trabalhado com essa parte da permutação circular. Pessoal, a gente pode, por exemplo, deixa eu colocar mesmo aqui pequenininho aqui em cima. A gente pode, por exemplo, digamos, aquela história que a gente colocou da família do pH, que tem 5 para 5 lugares. Isso é permutação. Quanto é que eu calculo? De quantas maneiras a gente poderia se sentar? 5 fatorial. 5 fatorial, existiriam 120 maneiras da gente se sentar. Ocorre que, quando eu trabalho com algo circular, por exemplo, uma mesa redonda, o entendimento é um pouquinho diferente da fila. É isso que a gente vai comentar agora. Nesse caso da permutação circular, uma fila é diferente de, por exemplo, uma mesa circular. Querem ver? Façamos um exemplozinho aqui da fila. Digamos que eu tenho uma fila, o Kerginaldo, o Gionovaldo e o Melquíades. Pessoal, Melquíades, Kerginaldo e Gionovaldo é a mesma fila ou uma fila diferente? É uma fila diferente. É uma fila diferente, perfeito? Ocorre que, se você pensar em uma mesa circular, Kerginaldo, Gionovaldo e Melquíades. Na hora que você girar essa mesa, eu vou ter, por exemplo, Melquíades, Kerginaldo, Gionovaldo. Nessas duas situações, eu tenho a mesma mesa e uma mesa diferente. Eu tenho a mesma mesa. Tá aqui a grande diferença entre a mesa circular e a mesa e a fila. O cálculo da fila é normal, pela permutação. Se você olhar essas duas mesas, se elas fossem uma fila, seriam situações diferentes. Porém, nesse caso, foi apenas um giradinho de mesa. Essa mesa continua a mesma, ela só virou de posição, continua a mesma mesa. Por isso que no caso da permutação circular,
No caso da permutação circular vai ser n-1 fatorial, tá? Guarda isso daí. Não é tão comum aparecer no CESP, mas não custa nada a gente lembrar disso aí. Qual é a ideia da permutação circular? É como se eu fixasse uma pessoa, essa pessoa sai do meu cálculo, certo? Se eu tenho 4 pessoas, essa pessoa sai do meu cálculo, sobram as outras 3 é que vão permutar de posição. Aí sim, cada posição dessa será uma mesa diferente. Então é isso que acontece na permutação circular. Então tá, anagrama, permutação com repetição, permutação circular. Agora eu entro na partezinha final do último exemplo, que é da técnica da liga. Vamos lá. Deixa eu apagar tudinho que eu tenho aqui. Vou apagar por partes aqui, para eu deixar a palavrinha da permutação no mesmo cantinho ainda aqui. Bom, o último caso de permutação que eu vou trabalhar é a técnica da liga. Vamos entender quando é que a gente trabalha com a técnica da liga. Primeiro, a questão vai nos dar uma ideia de junção, de estar junto. Pronto. Dá um exemplo aí pra gente do que a gente pode aplicar à técnica da liga. Imaginem aquele exemplo que a gente foi para o cinema, né? Eu, a minha esposa Renata, o Hector, a Bárbara e o Nicolas. Fomos lá para o cinema. Chegando lá, 5 pessoas para 5 lugares, permutação. Só que a gente pensou o seguinte: eu quero ficar pertinho da esposa, né? De ladinho, juntinho ali dela, assistindo o filme, não importa a posição, né? Que a gente vai ficar. E junto da gente também o Nico, porque o Nico às vezes tem que tomar um leitinho, não sei o que, direitinho, pronto. Então, digamos que eu digo assim, pessoal, de quantas maneiras essa família vai poder se sentar, desde que Paulo, Renata e Nicolas fiquem juntos, não importando em que posição. Técnica da liga. Eu estou dando a ideia de estar juntos. Nós vamos estar juntos nesse momento para este cálculo da análise combinatória. Perfeito? Essa é a ideia da técnica da liga. Vamos fazer alguns exemplos até para fixar um pouco esse conceito, para vocês entenderem a técnica. É assim, nós vamos dividir essa técnica, ela será aplicada em 3 partes, Uma é o passa-liga. 2 é o olha para fora. 3 é o olho para dentro. Perfeito. Vamos aplicar ela agora. Digamos, fazendo um determinado exemplo, vamos fazer o seguinte, pessoal. Quando eu trabalho com anagrama, eu estou trabalhando com o quê? Com permutação, ok? Então, vamos tentar fazer aqui o anagrama da palavra Hector. Meu filho mais velho aqui, Hector. Se eu perguntasse assim para vocês, pessoal, quantos anagramas teria a palavra Hector? Sem nada. Quantas letras eu tenho? 6. Tenho letras repetidas? Não tenho letras repetidas, portanto, 6 fatorial daria 120. Até aí, tudo bem. Agora, eu digo assim, pessoal, de quantos anagramas eu terei para a palavra Hector, desde que as vogais fiquem juntas? Vamos pensar. Aí é que eu aplico a técnica da liga. Veja, eu quero, neste meu primeiro exemplo, que as vogais fiquem juntas. Eu vou pensar assim, ó. Quantas letras tem a palavra Hector? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito.
Qual é a ideia? Quantas vogais tem a palavra Hector? 2. Então, primeira técnica, passa a liga. Eu vou passar a liga em 2 espaços das 2 vogais e a partir deste momento, essas duas se transformam em apenas uma. O que é que isso quer dizer? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde uma vogal for, a outra vai junto também. Na hora que eu passo a liga, eu estou dizendo que a partir daquele momento, aquelas posições que eu passei a liga, fazem com que eu ande juntas. Para onde uma for, a outra vai. Perfeito? Primeiro passo. Segundo passo, olha para fora. Olhando para fora da liga, quantos espaços eu terei? Eu terei um, que é a junção dessa liga, 2, 3, 4, 5. Temos 5 espaços, 5 fatorial. Olha para dentro. Pessoal, bota o olhão aqui dentro da liga. Quantos espaços eu terei? 2. 2 fatorial. O cálculo é o que menos importa. Que vai parar para a gente, só isso aí já está bom. Ficou claro a ideia da técnica da liga? Quando eu olho para fora, eu estarei permutando as 2 vogais com as consoantes. Eu estarei permutando o grupo das vogais como uma só e as outras 4 consoantes. Eu estarei permutando de todas as formas possíveis. E quando eu olho para dentro da liga, eu estou permutando entre as vogais. Eu posso ter E e O, como posso ter O e E. Eu permuto também dentro da liga. Isso é o olhar para fora, quando eu permuto entre todas as letras. Olha para dentro, eu permuto entre as vogais. Vamos fazer outros exemplos aqui? Bora lá, deixa eu sair do meio aqui. Vamos imaginar agora aqui que eu tenho, sei lá, as consoantes juntas. São 6 posições de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. O que é que eu tenho que fazer agora? Consoantes. São quantas? São 4. Passa a liga. Olha, passa a liga em 4 e essas 4 se transformam em uma. Agora, olhando para fora da liga, eu tenho 1, 2, 3 espaços, 3 fatorial. Olhando para dentro da liga, quantos espaços eu tenho? 4. 4 fatorial. Pronto. Tranquilidade total. Perfeito? Pessoal, faz o cálculo aí só vocês. Se eu quiser calcular agora a quantidade de anagramas da palavra Hector, desde que vogais fiquem juntas e consoantes fiquem juntas. Quanto é que a gente vai ter que fazer? Eu vou apagar só esse espacinho que está em azul, já que vocês copiaram já essa partezinha aqui, e vamos resolver nesse espaçozinho aqui. Bora lá? Vou apagar aqui rapidinho aqui pra gente. Só que assim, ó, só esse espacinho aqui tá bom demais. Último exemplo, meu terceiro exemplo. Eu quero consoantes juntas, vogais juntas. Bora lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode começar do jeito que você quiser. Consoantes são 4. Passa a liga em 4 e esses 4 se transformam em uma. Mas eu tenho vogais juntas também. Passa a liga nas vogais e elas se transformam em uma. Olho para fora da liga. Quantos espaços eu tenho? 2. 2 fatorial. Vezes, olho para a primeira liga. Quantos espaços eu tenho? 4. 4 fatorial. Olho para dentro da segunda liga. 2. 2 fatorial.
Morreu Maria Preá, bate a foto e posta no Facebook, meu povo. Belezinha demais? Pronto, essa é a ideia que a gente precisa ter da nossa técnica da liga, tá certo? Vamos só recapitulando aqui. No caso das questões de permutação, em que, perdão, ele me dá a ideia de uma liga, perdão, me dá uma ideia de uma junção, de estar junto, técnica da liga. O que é que a gente faz? Para aquelas posições que eu quero que fiquem juntas, eu passo uma liga. Qual é a ideia do olhar para fora? O olhar para fora é a permutação deste grupo da liga com quem sobrou. Eu vou permutar essas posições. O olho para dentro é da necessidade de permutar quem está dentro da liga. Por exemplo, digamos que eu diga, ficou ótimo, né? Digamos que a questão aparece a seguinte situação. Eu quero saber a quantidade de anagramas da palavra Hector com as vogais juntas, E e O, nessa posição. O que é que vai acontecer, pessoal? Eu vou passar a liga nas minhas vogais, são duas. Das 6 letras agora eu tiro duas, junto numa só, 5. Permuto, né? Olho para fora, 5 fatorial, porém eu não olho para dentro. Nesse caso, não há permutação dentro da minha liga, se é ó, nessa posição não há que se falar em permutar dentro, no olhar para dentro. Perfeito, meu povo, façamos assim agora. Vamos fazer alguns exercícios de fixação que o CESP nos colocou. Bora lá? Bom, primeira questão, ó, questão número 49, tem 3 para a gente trabalhar aqui. Se não der para a gente trabalhar todos ainda nessa aula, na próxima a gente finaliza, não tem problema. Considerando, anagrama, pronto. Anagrama já nos deu a luz que a gente precisava aqui. Considerando que o anagrama da palavra alarme seja uma permutação de letras dessa palavra tendo o nosso significado na linguagem comum, definição de anagrama, a quantidade de anagramas distintos dessa palavra que começam por vogal. Vamos devagarzinho, é 360. Bora lá, vamos para a nossa telazinha em branco aqui. Vamos apagar aqui. Exemplo de número, esqueci aqui, é o 49. Tá certo, 49. Bom, ele quer o anagrama da palavra alarme que comece com vogal. Pessoal, vamos devagarzinho aqui. Veja que eu tenho duas vogais. Eu tenho vogal A e vogal E. Vou fazer separadamente, bem devagarzinho, ó. Se eu pensar na primeira letra sendo a vogal A, sobraram 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas letras sobraram? Bom, se eu coloquei um A nessa primeira posição, sobrou um L, um A, um R, um M e um E. Quantas posições? 5. Para quantas letras? 5. 5 fatorial. Permutação de 5. 5 fatorial, 120. Isso com a letra A, certo? E não importa se é essa ou essa, né? São iguais. Agora eu vou ver o que é que vai acontecer com a letra E. 1, 2, 3, 4, 5 letras. Quem foi que sobrou nessas 5 letras? O A, o L, outro A, o R e o M. Quantas letras? 5. Para quantas posições? 5. Permutação de 5. Mas PH, você tem duas letras A. Lindo e maravilhoso. Permutação com repetição de duas letras. Lindo e maravilhoso. A ideia é que eu tenho 5 letras, 5 fatorial. Tenho repetição da letra A. Eu divido. Quantas letras A eu tenho? 2. 2 fatorial. Isso vai dar 120 dividido por 2,
60. Lindo e maravilhoso. E agora, para finalizar, esses dois valores eu somo ou eu multiplico, meu povo? Eu somo. Por quê? Princípio aditivo. Veja que no primeiro valor do 120, que está aqui assim, eu formei anagrama. Um anagrama começando com uma vogal. Beleza. No segundo valor, mais ali embaixo dos 60, eu formei também um anagrama totalmente diferente daqueles 120 que estão ali. Totalmente diferentes. Por quê? Porque um começa com A, outro começa com E. Eu formei um subconjunto começando com A, eu formei um subconjunto começando com E. Por isso, agora eu somo os resultados. 120 mais 60. Isso vai me dar 180. A questão fala em 360, né? Vamos dar uma olhada? A questão fala em 360. 360, portanto, o gabarito da primeira questão é falso. Falso na primeira questão. Cuidado aqui, tá? Cuidado aqui com esses distintos que tem aqui sim. Por quê? O CESP ele já trouxe em algumas provas sem esses distintos, em meados de 2008, por aí. Mas ele dizia só assim, a quantidade de anagramas, e aí eu posso ter anagrama repetido, tá? Era uma pegadinha que ele deu na época, foi um zoom da zorra, mas essa é a ideia. Por isso que depois disso ele cita esses distintos, mas não custa nada a gente ficar atento para esse caso. Caso ele não coloque esses distintos, vale todo mundo, tá certo? Aí não tem aquela história de permutação por repetição. Vai colocar todo mundo e aí daria realmente os 360, tá certo? Gabarito da primeira falso. Vamos ler a segunda? Considerando que um anagrama de uma palavra é uma permutação das letras dessa palavra tendo ou não significado na linguagem comum, alfa seja a quantidade de anagramas possíveis de se formar a palavra aeroporto, beta seja a quantidade de anagramas começada por consoante e terminada por vogal de se formar com a palavra turbina. Sabendo que 9 fatorial é 362.880 e 5 fatorial é 120, então alfa é 21 beta. Vamos lá de novo para nossa telazinha. Será que vai caber aqui? Vamos fazer aqui. Não, deixa eu apagar, não é melhor apagar. Deixa eu apagar logo a cópia aí vocês aí, que eu vou apagar aqui, tá? Eu vou apagar aqui. Questão de número 50. O alfa, anagramas da palavra aeroporto. Então, bora lá. A quantidade de anagramas vai ser, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, portanto, 9 fatorial. Tenho letras repetidas? Tenho letras repetidas. Então, eu vou dividir. Por quem? Quais são as letras que eu tenho repetida? Eu tenho a letra O com 3 fatorial. Só? Não, eu tenho o R também repetido. Quantas vezes? 2 fatorial. Deixa guardadinho aí, tá? Não vou mexer nela aí, não. Ele quer agora o beta da palavra turbina. Só que ele quer comece com consoante e termine com vogal. Então vamos pensar assim, ó. T-R-U-B-I-N-A. Turbina. Pessoal, imaginando aqui que a primeira letra é uma consoante, quantas consoantes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Existem 4 possibilidades para começar com uma consoante. Para acabar com uma vogal, quantas vogais eu tenho? 1, 2, 3. Opa, aqui é vogal, né? Aqui é vogal 3. Então, primeiro passo que eu preciso fazer é
Bom, deixa eu ver aqui o que é que ele me pediu. Ele quer a quantidade de anagramas começando com uma consoante e terminando com vogal. Já fiz. Estou garantindo que ali vai ter uma consoante começando e uma vogal. Daí eu penso, quantas opções faltam? 7. Para quantas letras de uma maneira geral? Olha, turbina tem 7, mas eu já coloquei uma das consoantes no começo, e uma vogal por último. Sobraram quantas letras? 5. 5 letras para 5 espaços. Isso é 5 fatorial aqui dentro. 5 fatorial. Ou seja, isso é 4 vezes 3 vezes 5 fatorial. Daqui agora eu faço o seguinte, aí é mais uma pegadinha. Ele diz que alfa é 21 beta. Quem é o meu alfa? O meu alfa é 9 fatorial vezes, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso é igual a 21 vezes beta. Opa, deixa eu tirar o beta, né? O beta é 4 fatorial vezes 3 vezes 5 fatorial. Vamos tentar dar uma simplificada. Vou fazer o seguinte, vou passar isso aqui, todo mundo aqui vai passar para cá dividindo. Eu vou ter, 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 21 vezes 4 vezes 3 vezes 5 fatorial. Pessoal, por que eu estou fazendo isso? Até mesmo para a gente não calcular. Se na hora que eu fizer esse trabalho de simplificação e no final sobrar 1, é porque alfa é 21 vezes beta. Tá? Se eu simplificar esse negócio, é porque os cálculos vão estar corretos. Se eu calcular 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial e calcular 21 vezes 4 vezes 3 vezes 5 fatorial, eles vão dar iguais e na hora que eu dividir tem que dar 1. Então, se der 1, é porque a minha resposta está correta. Perfeito? Mas já passei, foi tempo. Façamos o seguinte, vamos fazer os cálculos, vou dar uma paradinha agora, já faz o cálculo dessa partezinha que na próxima aula eu volto com a questão 51 e mais algumas questões para a gente fechar a parte de análise combinatória. Perfeito, meu povo? Olha só, sai daqui, só para deixar um beijo no papai e na mamãe e até a nossa próxima aula. Tchau.